Tiago, capítulo 1. Nós lemos na semana passada esse texto e nós estamos trabalhando essa carta ponto por ponto, estamos abordando ela versículo por versículo, estamos no começo e eu gostaria de chamar a tua atenção lá para o versículo 2 que nós trabalhamos na semana passada. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Nós passamos por muitas provações na nossa vida. Tiago sabia disso, que as provações viriam. Jesus já havia nos alertado a respeito disso, que provações, tribulações, tentações viriam. Então, nesse momento do texto, que nós vamos entrar agora no versículo 9, ele define um tipo de tribulação que está muito relacionado à nossa vida. Um tipo de tribulação que está muito relacionado ao nosso dia a dia. Um tipo de prova que nós passamos. E a grande verdade, penso eu, é que em determinado momento da vida todos nós passamos por essa determinada prova. Ou provação, ou tribulação, que é relacionada à nossa vida financeira. Todos nós passamos em determinado momento da vida por problemas financeiros, por mudanças. Ou nós estamos ganhando pouco e de repente nós ganhamos muito e isso mexe com o nosso coração. E se engana quem acha que não mexe. Porque se nós estamos ganhando pouco e de repente nós estamos ganhando muito, talvez o nosso comportamento diante de Deus e diante dos irmãos pode mudar. E isso não deixa de ser uma provação. Às vezes nós associamos a provação só quando ganhamos menos. Mas também podemos vir a ganhar mais e isso pode provocar provas no nosso coração, de fato. Ou às vezes nós estamos ganhando a mesma coisa, mas parece que as situações vão mudando e parece que nós associamos isso e tudo é resolvido na nossa vida na base do dinheiro. Esse é um conceito errado que nós temos. Então as situações da vida, ainda que o nosso dinheiro, a nossa entrada não mude, as situações da vida vão mudando e nós vamos sentindo que essa questão financeira começa a pegar. Ou quem sabe nós podemos também vir a ganhar menos. E aí isso mais facilmente nós associamos a prova, à tribulação. Período de dificuldade. Mas nós nos lembramos aqui facilmente do nosso irmão em Cristo, saudoso Paulo, que dizia que podia passar por toda e qualquer situação, tanto com muito, tanto com pouco, porque tudo ele podia passar naquele que o fortalecia. Eu gostaria de ler contigo o versículo 9, e esse texto ele nos encoraja a ter uma perspectiva eterna dos nossos ganhos. Uma perspectiva eterna da nossa situação financeira, da nossa situação econômica. Uma perspectiva eterna e não terrena. Eu gostaria de ler contigo o versículo 9, 10 e 11. Preste atenção. Mais uma vez, Tiago é louco. A primeira loucura que ele faz é nos convidar a nos alegrar quando passamos por problemas. E agora ele escreve mais uma loucura. Preste atenção. O irmão de condição humilde. O irmão de condição humilde, e aqui dá a entender humildade no sentido financeiro. O irmão um pouco mais pobre, essa seria uma tradução mais literal aos nossos dia a dia. O irmão pobre, ele deve se orgulhar. Orgulhar aqui não é ficar orgulhosinho. Orgulhar aqui é se alegrar. Então vamos colocar para o nosso dia a dia, o irmão pobre deve ficar feliz, deve ficar alegre, quando ele estiver em elevada posição. Ou seja, quando ele estiver ganhando um pouquinho mais. Olha, se o irmão é pobre e o irmão está ganhando um pouquinho mais, o irmão vai ficar triste? Não, tem que ficar feliz. Oh! Mas aí vem a loucura. E eu gosto do Tiago porque, gente, lendo o Tiago é doido. Só podia ser irmão de Jesus, no meu ponto de vista. Muito doido. Acho que ele aprendeu as loucuras com o irmão mais velho dele. Aí ele comete a loucura de escrever de forma inspirada pelo Espírito, versículo 10. E o irmão rico deve ficar feliz, deve ficar orgulhoso, caso passe a viver em condição humilde.
Olha, gente, eu tenho uma boa nova para vocês. O irmão pobre, quando ficar feliz, quando ficar rico, deve ficar feliz. E o irmão rico, quando fica pobre, deve ficar feliz. Assim diz o Senhor. Eu fico imaginando um texto desse sendo pregado em igreja que só prega que o nosso sucesso está atrelado à vida financeira. Já cai por terra. Gente, quando vocês ficarem pobres, fiquem felizes. Deus está no controle. Pedrada? Pedrada na testa, está na palavra. Porque diz assim, e continua falando, porque o rico passará como a flor do campo. O que ele está dizendo? E por isso que eu falei de uma perspectiva eterna e não terrena. O rico passará, o dinheiro passará, a riqueza passará, assim como a pobreza vai passar. No final das contas, na nossa vida aqui na terra, tudo passa. Tudo passa. Mas tudo passa, né? Tudo passará. Nós devemos analisar a nossa vida de uma perspectiva eterna e não terrena, porque o rico passará como a flor do campo. Versículo 11: pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O sol tem se levantado para todos nós, todos os dias. E o sol vai nos afetando. O sol levanta, o sol abaixa. O sol levanta, o sol abaixa. Então nós temos o que nós chamamos de tempo. O tempo nos afeta. O tempo parece que me engorda. Eu acho que eu consigo engordar sem comer. Isso é uma loucura. Não, mentira, eu como bastante. Mas o tempo ele nos afeta. O tempo vai nos afetando, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. E à medida que o tempo vem com a sua força e o sol com a sua intensidade, assim como a florzinha murcha, o rico também murcha. E um dia, no meio dos seus afazeres, ele vai morrer. No meio da sua riqueza. Sem nada ele veio, sem nada ele vai. E o pobre do mesmo jeito. Sem nada ele veio, sem nada ele vai. E talvez sem nada ele viveu. Essa é a grande diferença. Mas o que são, e essa é a grande pergunta que nós devemos pensar, o que são 50, 70, 80, 90 anos, 100 anos, vamos colocar, se você viver muito, eu estou sendo aí otimista, isso é uma palavra que os crentes não gostam, mas eu estou sendo otimista. Vamos dizer assim, cara, se você viver 100 anos e viver muito, o que são 100 anos diante da eternidade? Nada. Não dá nem para dizer que é uma gota no oceano, porque uma gota no oceano já é alguma coisa. 100 anos na eternidade não são nada. Meu Deus, eu vivi 100 anos na pobreza. Isso não interessa. O que interessa é como é que tu vai viver a tua eternidade. Porque a vida aqui, a grande verdade é que não é nada, é passageira demais. É muito... acabou. Talvez você vá se dar conta disso quando os seus dias estiverem chegando próximos do final. Mas talvez os teus dias já estão chegando próximos do final e você nem sabe. Porque só Deus sabe quantos dias estão escritos para você. Às vezes não são 100. São 50, são 60, são 30. E do que importaram as tuas riquezas? Ah, me importaram muito. Se as tuas riquezas tiveram um valor elevado demais nos dias que tu teve aqui, é porque o que é eterno teve valor de menos. E aí você tem que começar a ficar preocupado. O que esse texto nos diz? Irmãos, esse é um contexto que eu queria que vocês entendessem mais uma vez. É um contexto onde ele foi escrito, esse texto, de muita dificuldade financeira. As pessoas estavam passando por muitas provações, muitas tribulações. Era um momento que nós podemos dizer um momento de crise.
Em momentos de crise, nós percebemos isso ao longo da história, nós podemos até mesmo ver isso no nosso país. Em momentos de crise, ocorre uma grande transição de dinheiro. Você sabia disso? Que em momentos de crise ocorre uma grande transição de dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes pessoas que ganhavam muito dinheiro, chega a crise e passam a ganhar quase nada. E às vezes pessoas que não ganhavam nada no momento da crise, têm uma grande sacada, uma grande oportunidade, enquanto está todo mundo se quebrando, na crise aquela pessoa começa a ganhar muito dinheiro. No nosso país aconteceu exatamente isso. Na crise, muitas pessoas começaram a ganhar muito dinheiro, embora que muitas pessoas que ganhavam dinheiro começaram a ganhar bem menos do que ganhavam. Em momentos de uma grande instabilidade, muitas mudanças acontecem. E o Tiago, que ele pastoreava, que acompanhava pessoas, e aqui ele estava escrevendo, você vai agora para o versículo 1, para as 12 tribos dispersas entre as nações. Era uma época de caos quase internacional, não muito diferente do que é hoje. E ele escreve para as tribos dispersas, ou seja, eram pessoas refugiadas tentando se reconstruir, se reinventar, lutar, batalhar. Alguns conseguem ter sucesso, outros não. Ele escrevendo para essas pessoas, ele percebe uma grande mudança. Olha, existiam pessoas que tinham muito dinheiro e agora não estão tendo nada, e estão pensando em se matar, talvez. Isso seria mais em Pomerode, né? Mas infelizmente é assim que pensam. Às vezes o Tiago estava olhando, puxa vida, existem pessoas que tinham muito dinheiro e agora não tem nada e estão desesperadas, estão totalmente desestabilizadas, perderam o chão porque simplesmente a situação mudou. E isso as afetou muito. Eu queria te perguntar se talvez você já passou por isso. E o quanto que isso te afeta. O Tiago, ele olha para essas pessoas e fala, cara, calma. E também existiam as pessoas que não tinham nada. Aí foram dispersos, foram refugiados, foram para um outro lugar, talvez para um outro país, fizeram uma vida, abriram um comércio, começaram a vender coisas xing-ling. E de repente as pessoas começaram a comprar as coisas xing-ling. E ele, cara, que legal, agora eu vou começar a construir prédios. Eu conheço um cara assim, tá? E eu vou começar a construir prédios, etc. E, meu Deus, na verdade ele começou vendendo calça. Uma loucura. Esses caras são bons. O que o Tiago fala? E o judeu? Você conhece. Você sabe como é que é. Nós somos brasileiros. Talvez esse texto, para nós, a primeira parte, o irmão de condição humilde deve se alegrar quando tiver elevado a posição um pouco mais difícil. Mas boa parte de vocês são mais Deutsch, né? O Deutsch também tem essa fibra mais... Eu estou aprendendo muito com os Deutsch. É sério, eu não estou zoando. Se fosse zoando eu falava. Pessoas que abaixam a cabeça, trabalham e fazem a vida valer a pena. Vão, se reconstroem e vão embora. Vamos ficar desesperados? Vamos nos reconstruir. Essas pessoas que elas estavam lá, refugiadas, estavam desesperadas, elas começaram a se reconstruir e de repente alguns que eram pobres, lá no país de origem, que não tiveram muita oportunidade, foram para um outro lugar e de repente, pumba, começaram a prosperar. E o Tiago também olha para essas pessoas e fala, cara, estão se perdendo, estão começando a achar que o dinheiro é tudo. Estão começando a achar que tudo é resolvido na base do dinheiro. Espera aí, também está errado. Eu preciso escrever para essas duas pessoas. Para aquele que não tinha nada e começou a ter, e para aquele que tinha e agora não tem mais nada, essas pessoas elas precisam aprender uma grande lição. E qual é essa grande lição? Qual é essa grande lição? Eu olhando esse texto, eu consegui resumir ela de uma maneira e eu queria compartilhar ela com você.
Nós pagamos boleto, nós temos que ter plano de saúde, temos que às vezes pagar a escola e pagar aluguel. Quem não paga aluguel paga a prestação da casa. Quem herdou a casa paga IPTU, enfim, a gente paga a conta. E muita conta e muito imposto, principalmente aqui no Brasil. E nós pagando conta, nós começamos a ter um conceito na nossa cabeça, nós pensamos que tudo envolve. E era nisso que eles estavam errados. E é nisso que nós estamos errados. Porque se tudo envolve dinheiro, e na nossa cabeça tudo é resolvido na base do dinheiro, da grana, da bufunfa, do cash, do caribou, como já diria um conhecido da Atlântica. As coisas, elas não são resolvidas em Deus. Ou tudo envolve dinheiro, ou tudo envolve Deus. Tu consegue entender isso? Ou tudo envolve dinheiro, ou tudo envolve Deus. A Bíblia, ela é clara, ela é enfática ao dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você vai para o Senhor dinheiro e fala: dinheiro, resolve meu problema, porque tudo te envolve. Eu preciso de você para tudo. Dinheiro, resolve o meu problema. Eu não tinha nada, agora eu tenho menos ainda. Resolve o meu problema. Ou você vai para Deus. Deus, resolve o meu problema. Tudo te envolve. Você é a solução para todas as coisas. Você é a resposta para tudo. Eu preciso de você. Resolve o meu problema. Ou você vai para o Deus dinheiro e fala: eu estou muito feliz com você, meu Deus. Eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Ou tudo envolve Deus. Ou tudo é resolvido na base do dinheiro, ou tudo é resolvido em Deus. Ah, mas eu tenho que usar o dinheiro para pagar a conta. Não é do material que eu estou falando. O que eu estou falando é do teu coração. Ou você recorre em orações ao dinheiro. Você faz mais contas do que ora. Você se estressa mais com um papel do que quer saber da vontade de Deus. Ou você vai a Deus e quer saber qual é a vontade dele, o que você deve fazer com aquilo que ele está te confiando. Porque o que ele apresenta aqui não é... Isso é a maneira que nós devemos lidar com o dinheiro, lidar com as nossas coisas. Deus, ele não nos proíbe de ter. Deus não nos proíbe de ter. E Deus não nos proíbe de ter muito. Mas Deus nos proíbe de ser apegados àquilo que temos. E Ele nos proíbe de ser adoradores do dinheiro, da grana. Eu gostaria de ler contigo Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso e o que é o ensinamento bíblico a respeito da maneira que você lida com as suas posses. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força. Pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Preste atenção, eu vou ler novamente esse versículo. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, ele afirma, para onde você vai? Hoje em dia, lá vai a propaganda de novo, você pode ser cremado. Isso custa R$5.000, o velório é mais bonito, cai em pétalas de rosa, enfim, é mais barato também. Tá? E pode ser cremado? Pode. Eu estou doido para fazer um velório num crematório, só espero que não seja o seu. Não,
Depois que me contaram como que é o negócio, não, você entra, tem uma cascata, não sei o quê. Aí eu termino a pregação, eu quero só ver, né? E o defunto pagou por isso, eu tenho direito. Termina a pregação, cai em pétalas de rosa. Aí depois, no momento que entrega as cinzas, é uma chuva, não é chuva porque vai para cima, não para baixo, mas eles soltam, é uma revoada. Os bombos, né? Eles vão assim. Eu fico olhando, cara, que coisa bonita. Tem que fazer um desse, né? Que não seja o seu. Mas o que diz aqui, cara? Para sepultura. Por que eu estou falando isso? Para onde você vai? Tu vai morrer, cidadão. E ou eu vou te velar, ou você vai me velar. Tchan, 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 tchan. Quem que é, né? Que sejam vocês. Para sepultura, para onde você vai, não existe atividade, não existe planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, não adianta querer trabalhar com força depois que está morto. Não adianta querer planejar depois que está morto. Não adianta, morreu, faleceu. Faleceu, morreu, já era. As pessoas precisam trabalhar com toda a força e com todo o gás quando estão vivas. Gente, se tem um povo que deve trabalhar, honrar o chefe, honrar a sua empresa, vestir a camisa do trabalho e trabalhar muito, é o crente. O crente tem que trabalhar muito. Só não pode ser escravo do trabalho. Mas tem que trabalhar muito, com força, com vontade, com determinação. O crente não pode ser o que dá um migué. Não pode ser encostado. O zagueiro do Senegal, vocês viram aquilo lá? Se não vê, vê no YouTube. Meu Deus do céu. Que infelicidade aquilo lá. Não pode ser assim. O crente ele tem que ser, cara, um cara determinado. Versículo 11 de Eclesiastes 9. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Ele percebeu mais uma coisa. E eu queria que tu prestasse atenção. Presta atenção, sublinha na tua Bíblia, se tu tem uma caneta. Se não tem, começa a trazer. Não é passar batom na boca de Deus, pode fazer. Tá? Pode fazer. Não tem problema, pode fazer. Pode sublinhar. Esse percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Esse texto é ninja. É bom. É como se fosse o Bruce Lee dos textos. Sério, é bom. Os velozes nem sempre vencem a corrida. O que ele está falando? O crente tem que trabalhar muito, porque depois de morto não adianta. Mas aí ele começa a falar, olha, trabalhar demais nem sempre vai funcionar. Essa é a receita do bolo. Tá? É a receita do bolo. Ser inteligente, planejar, ser cabeça, saber investir, não gastar mais do que ganha, tem que ser esperto, né? Como diz o Ernesto, não contar couve no popô da galinha. Tem gente que come até a galinha, aí depois não tem ovo, achar ruim. O crente tem que ser esperto, ó. Mas o mundo tem mais variáveis do que a gente pode imaginar. E aí ele fala, percebi outra coisa. Os velozes nem sempre vencem a corrida. E o Usain Bolt perdeu a última. Coitado. Ganhou todas, a última perdeu. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Preste atenção. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos, quem tem um monte de canudo, nem sempre tem prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Vocês conseguem entender isso? A receita é trabalhar, é ser prudente, é se esforçar, não tão melhor. Mas nem sempre isso é garantia de que, vai estar tudo certo de acordo com o que tu espera. Essa é a verdade da vida. Versículo 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora.
Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Por isso que eu queria ler contigo Provérbios 23, 4 e 5. Abre lá. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. O segredo é trabalhar muito. O segredo é ser prudente. O segredo é se esforçar. E nós fazemos isso para a glória de Deus. Nós devemos ser prudentes, devemos ser bons funcionários, um bom patrão. Você deve ser sábio. Você deve buscar tudo isso. Mas isso não é garantia que vai dar tudo certo todo dia na tua vida. Porque imprevistos, surpresas e tribulações nos afetam. Mas existem pessoas que são afetadas por isso, está fazendo tudo certo. Está trabalhando, está sendo prudente, está fazendo tudo errado, aí não é para ti isso, tá? Você tem que melhorar. Mas tem pessoas que estão fazendo tudo certo e de repente estão vendo, cara, está dando tudo errado. O que o texto fala? Acontece. Será que eu joguei pedra na cruz, pisei numa macumba, o que aconteceu? Às vezes não aconteceu nada. Nada. Acontece. Só que as pessoas elas ficam inconformadas com isso. Às vezes pode mudar a estratégia, às vezes tem coisas que precisam ser ajustadas. Mas às vezes o que o texto fala é que pode estar tudo certo, tudo justo, tudo ajustado. E tu vê que, cara, as coisas parecem que não... Já sei. Preciso dobrar minha carga de trabalho. Estou trabalhando pouco. Preciso dobrar minha carga de trabalho. Já trabalhava 10, agora eu vou trabalhar 20. Aí está o problema. Cara, já estava tudo ajustado. Tu vai desajustar as coisas. Isso vai pesar na tua saúde, isso daí não vai ser legal. Já sei, eu tenho mestrado, doutorado, tenho pós, eu tenho, meu Deus, eu sou PhD. Tá difícil. Já sei, vou fazer mais um curso. Será que isso resolve? Não, mas eu estou inconformado com a situação, eu tenho que ficar rico. Esse é o grande objetivo da vida, ficar rico. Olha lá, Provérbios 23, 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Tenha bom senso. Às vezes o grande problema não está no tanto que está entrando, mas está no nosso contentamento. Cara, olha em volta. Faz uma viagem para Haiti. Vai dar uma olhada em como é que as outras pessoas vivem. Para de reclamar. Às vezes está bom demais e tu nem merecia tudo que tem e está reclamando ainda. Tenha bom senso. Quem disse que riqueza é o objetivo da vida? Quem disse que casão e carrão é tudo? Se fosse tudo, não tinha muita gente com carrão e casão se matando. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. O que está falando? Cara, até mesmo o cara que é rico, quem garante que ele vai ser rico para sempre? Quantas pessoas que nós conhecemos midiáticas não tinham um grande patrimônio bilionário, né? Algumas delas tinham até mesmo o mesmo sobrenome que o Rodrigo. Depois você pode entender o que eu estou falando. Perderam tudo e vivem de aparência. Ah, mas aquela aparência eu queria viver. Será? Será que aquilo é vida? Não estou julgando a pessoa, mas eu estou fazendo você pensar um pouco. O sobrenome do Rodrigo é Batista, dos curiosos.
Eclesiastes capítulo 5. Esses textos são bons. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Outro texto que devia estar bem sublinhado na tua Bíblia, rabiscado, sublinhado, não se sinta constrangido. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. O que o texto está dizendo? Se tudo se resolve no dinheiro, e você ama esse Deus, Deus dinheiro, meu, que prazer estar na tua presença, desfrutar dos teus deleites, dinheiro, eu te adoro. E não se engana, tem um monte de crente que não faz isso, mas no dia a dia o que mais faz? No celular. Entra no carro. Em vez de, cara, glória a Deus. Não. O couro. Aí entra lá. Aí é aquele que assim, aí chega o irmão, né, de condição humilde, ficou um pouco mais tranquilo, trocou de carro, comprou um carrinho usado, aí sempre chega aquele infeliz. É bom o carro, só não tem o cheiro. Só não tem o cheirinho. Mas um dia tu vai ter um cheirinho. Mas você vende perfume. Vende perfuminho, né? Irmãos, quem ama o dinheiro, vai lá para o texto, jamais terá o suficiente. Nunca vai ser o bastante. O cara pode ganhar 1.000 por mês. Se ele ama o dinheiro, não vai ser o suficiente. Mas também 1.000? O mesmo cara, se der 10 para ele, não vai estar bom. Pode dar 100 mil, não vai estar bom. Porque não é o quanto que tem, é o coração. Quem não está contente com o que ganha, não importa o quanto que ganha. Nós temos que entender, e essa é a grande lição do texto de Tiago, não importa o que tu ganha, se é pouquinho ou se é muitinho. Deus, muito obrigado pelo que eu tenho. Porque o que eu tenho, quem está me dando é o Senhor. Pastor, mas o que eu ganho é o Satanás, só eu sei. Não é, meu irmão, é Deus. Está faltando comida, está faltando provisão. Se está, conversa comigo. Às vezes pode estar faltando, mas mesmo na falta, Deus supre. Nunca vi o justo mendigar o pão. Não é o quanto que tem, é o coração. Se está descontente com 50, com 100, com 1.000, pode colocar 50 mil. Vai reclamar igual. Não vai estar bom igual. Não vai ser o suficiente igual. Precisa curar o coração. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E às vezes a vida isso também não faz sentido. Às vezes a vida da pessoa é isso. Sempre melhorar, ganha mais, melhorar, ganha mais. Meu Deus, e quando que isso para? Isso não para. Eu amo isso. E ganha mais. Mas eu ajudo muita gente. Mas e ganha mais. Cara, isso é doença. Isso é pecado. Isso chama avareza. Está virado para cá. Precisa virar para cá. Em vez de ganhar mais, Deus, eu te quero mais, eu te quero mais, Eu quero te conhecer mais, eu quero te buscar mais, eu quero te servir mais, eu quero te adorar mais. O coração está aqui, não está ali. E a Bíblia fala que não tem como teu coração estar nos dois lugares. Impossível. Ou está num lado, ou está no outro. O texto continua e fala assim: quando aumentam os bens, também aumenta o chupim. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O benefício é esse. O benefício é esse.
Versículo 13: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Olha só. E aí ele vai falando e fala, 19: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Tu sabe o que esse texto está dizendo? Que existem pessoas que estão desse lado aqui, que falam: Deus, eu te quero mais, eu quero te adorar mais. E, cara, isso Deus quis. Deus olha para essa pessoa e fala: cara, não é que eu te amo mais do que o outro, mas eu sei que você é uma pessoa, ele é outra, e como um pai perfeito, eu sei cuidar das duas pessoas de maneira que elas vão crescer. Para esse eu vou dar muito, para esse eu vou dar pouco, e eu dou a quantidade que eu quero para quem eu quero. Para algumas pessoas Deus vai dar muito, mas se essa pessoa está ganhando muito em Deus, o que o texto fala? Deus vai a capacitar para ela desfrutar sem desviar o coração. Existem pessoas ricas que são capacitadas por Deus a ter muito e a permanecer em Deus. Deus, eu te adoro. Embora eu tenha muito, eu não dependo do que eu tenho. Eu sei muito bem onde é que está meu coração. Eu sei muito bem onde é que estão os meus pés. E existem pessoas, às vezes eu penso: cara, eu acho que eu sou uma delas. E Deus fala assim: fulano, eu falo: Deus, eu sei. Tá bom assim. Se der demais, eu vou me desviar. Ah, eu conheço meu coração. Eu sei. Tá bom assim. Nem demais para não reclamar, para não me achar, e nem de menos para reclamar. O suficiente está ótimo. E talvez a grande maioria das pessoas está nessa faixa. Sobre essas pessoas que ganham muito, que têm muito, existe um texto que é lindo, e eu queria comparar dois com você. O primeiro dele é o jovem rico, você conhece? Quando o coração da pessoa está aqui, desse lado, e ela tem muito, ela faz o que o jovem rico fez, que fala: olha, eu estou te obedecendo, eu estou indo no culto, eu não falto, eu não dou migué na igreja, etc. Chega Jesus para ele e dá um pá na cara dele e fala assim: rapaz, é o seguinte, já que tu ama a Deus tanto assim, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí isso ainda não. Dá não. Valeu. Estava com o coração mal. Mas existe um homem que eu não sei se você já viu essa história na Bíblia, que é linda. Mateus 27, 57. Fácil de decorar. Mateus 27, 57 fala a respeito da história de um homem chamado José. Era um irmão que estava numa condição, e você vê no texto de Tiago que isso é extremo. E a Bíblia, gente, ela fala que existem pessoas que são ricas a vida inteira, mas eu acho lindo, estudando para essa mensagem, grande parte dos textos tratam a situação financeira como algo momentâneo, para a maioria das pessoas. Ou seja, ora você vai ter um pouquinho mais, ora um pouquinho menos, ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos, e tu vai ter que saber lidar com isso. Entende? Mas existia um homem, olha lá, Mateus 27, 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico. Olha como é que a Bíblia chama ele: um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara um discípulo de Jesus. Ou seja, ele estava do lado de cá. Um discípulo de Jesus, verdadeiro. Ele era rico, ele era influente, ele era uma pessoa notória na sociedade, que tinha muitas posses, e ele foi então até Pilatos. E um homem influente, tão influente, que acho que a última coisa que Pilatos ia fazer era dar com bondade o corpo de Jesus para alguém, porque isso podia dar problema. Ele era tão influente que ele chega a Pilatos e pede o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que fosse entregue. Um homem que usa da sua influência para o reino.
Um homem que usa dos seus recursos para o reino. Eu não estou falando para dar dinheiro na igreja, não é isso. Olha o que ele fez. José tomou o corpo de Jesus, envolveu num lençol. Eu acho lindo isso. Lindo, 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 lindo. Isso vale tanto para o rico quanto para o pobre. E tem muita gente que faz, meu Deus do céu. Você já vai entender. Leia aí, 27:59. José tomou o corpo, envolveu num lençol. Que palavra que está lá? Limpo, novo, de linho. Tem muita gente que, cara, se às vezes fosse você, quem sabe, ia pegar o corpo de Jesus e achar que já está morto mesmo. Pega um trapo aí. José não, ele tinha cuidado, ele tinha zelo, ele tinha amor por aquela pessoa que havia habitado aquele corpo. Quem hoje é o corpo de Cristo? Ah, meu Deus, se eu fosse o herege eu podia dizer, então traga tudo que é limpo, tudo que é lindo, as riquezas e coloca ali, ó. Fogueira santa, vamos embora. Nada contra. Tem sim, mentira. Pronto, falei. Tudo contra. Está gravado. O corpo de Cristo é você. É você. É o teu irmão. É alguém que precisa. Jesus fala, olha, eu tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber. Quando vi alguém na rua que estava precisando, não fez nada. Isso é Jesus, cara. Isso é o reino. São as pessoas. E às vezes a gente vai lá e dá para as pessoas o pior. O resto, a sobra. José de Arimateia já começa nos ensinando. Ele compra um lençol limpo, novo, de linho. E coloca Jesus, o corpo ali no caso, e o colocou num sepulcro novo. Um sepulcro novo. Que ele havia mandado cavar na rocha. Era o tipo mais caro de sepultamento que tinha. Mais uma vez a deixa, tem lá o Vaticano, é legal. Era o tipo mais legal de sepultamento que tinha na época. Era caro isso. Imagina tu mandar escavar algo na rocha. Era o mais seguro, era o mais bonito, era o mais legal. O lençol de linho, cara, esse era o melhor procedimento que alguém poderia fazer para sepultar alguém. O José ele fala, cara, Jesus, ele foi crucificado aqui, mas ele não merece isso. Ele não merece enterrar esse corpo como um indigente. Não é. Nós devemos olhar assim as pessoas, os recursos que nós temos. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Ele não fica lá, olha aí, ó. Sabe assim, aqui está Jesus, esse, ó, eu que paguei, eu que fiz. Escreve ali, corpo de Jesus, by José de Arimateia. Eu que fiz. Ele faz tudo aquilo. Pessoas ficam sabendo quem, mas ele não se promove. Ele não está afim disso. Ele não está dando bola para isso. Ele só quer fazer o seu melhor para aquele que ele mais ama. Existe uma outra, mas eu tenho pouco. Eu tenho pouco. Abre lá, Mateus 26. Só voltar um pouquinho. Mateus 26. Às vezes algumas pessoas pensam, cara, mas eu não tenho nada. Tu tem. Você come, você tem roupa, tu tem. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele, no versículo 6, eu estou lendo agora no versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. A Bíblia faz questão de dizer isso e pessoas usam isso para distorcer a palavra. O perfume era assim muito caro. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ela deu a Jesus o seu
melhor. E se você ler nos livros sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, você vai entender que aquilo ali era o que ela tinha. Olha, é isso que eu tenho. É o meu melhor. Provavelmente aquele perfume poderia até mesmo ser pelo preço, a aposentadoria dela. Era muito caro. Era quase como se fosse um relógio Rolex. Os nossos dias. É uma coisa cara, bicho. E ela foi lá, Jesus, isso é teu. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram. Na verdade, eles já afirmaram, meu, que desperdício. Que loucura. Ô mulher burra. É mais ou menos isso que eles falam. Este perfume poderia ter sido vendido por alto preço e o dinheiro ter sido dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Aquela mulher, naquele momento, ela não estava preocupada com os pobres, ela não estava preocupada com o templo, tá? Ela não estava preocupada com essas coisas, ela só estava preocupada com uma coisa: eu quero entregar o meu melhor para Jesus. É Ele que importa. É Ele que importa. Eu quero entregar para Ele. Ela, na sua ingenuidade, ela nem pensou, mas eu posso vender, eu posso não ser. Não, ela nem pensou em negócio. Negócio não passava na cabeça dela, porque o que tinha no coração dela não era o valor do perfume, mas era o valor que ela tinha por Jesus. Eu o amo, isso é o melhor que eu tenho, é o melhor que eu vou dar. Às vezes a gente fica pensando assim, cara, eu tenho um casaco, tem alguém passando frio na minha frente. Puxa vida, eu tinha que estar com esse casaco justo hoje, oi felicidade. Ô fulano, espera aí, eu vou lá em casa e já volto. Cara, isso daí não é amor, desculpa. Aquela mulher, ela não pensa nisso, ela não faz cálculos, ela simplesmente pega o seu melhor e entrega a Jesus. Os discípulos, ao verem isso, ficam furiosos e falam, cara, tu podia ter vendido por um alto preço, isso teria alimentado muita gente, os pobres, né? Percebendo isso, Jesus fala, por que vocês estão perturbando essa mulher? O que ela fez foi bom. Pois os pobres, vocês sempre vão ter consigo, mas a mim nem sempre terão. Hoje o que nós temos, Jesus, o corpo de Cristo, a igreja, e Cristo também está presente no reino através daqueles que são necessitados. Temos que ter olhos a essas pessoas, ok? Mas lá ela tinha Jesus, o corpo dele. O que Jesus fala? Esse perfume é caro e alimentar muita gente, ok, mas ela não vai resolver a fome do mundo. Vai continuar havendo pobre. Eu não vou continuar para sempre aqui, dessa maneira. Então, no versículo 14, eu queria que você lesse, nós já estamos terminando. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou. Judas vai até eles e Judas pergunta, o que vocês vão me dar se eu entregar a vocês? O que Judas queria? Judas olha aquilo ali e fica, olha, esse cara aí, que não está preocupado com dinheiro, que vê um absurdo desse, eu desisto dele. Judas, ele só mostra que o coração dele sempre esteve do lado de cá. Que o que ele sempre queria era dinheiro. Que o que ele estava interessado era dinheiro. Jesus era, para muitos judeus daquela época, Jesus era um meio para um fim. Jesus era um meio para libertar o povo judeu dos romanos e que eles pudessem ter mais dinheiro e viver sossegado. E dá-se a entender que Judas era um desses que via Jesus como um meio para um fim. Não atingiu o meu fim? Cara, quanto que vale esse cara aí? Eu posso entregar ele. E eu queria te perguntar, cara, quem é Deus para você? Deus na sua vida é um meio para um fim? É um meio para você melhorar as contas? É um meio para você ganhar um pouquinho mais? Porque tu pode fazer tudo certo e pode não mudar nada. Deus é um meio para um fim, é só isso.
Porque se Deus for só isso para você, você não está muito longe de Judas e de fazer o que Judas fez. A hora que a situação apertar, você vai trair ele. Quem sabe numa mentira para manter o emprego. Quem sabe numa negociação que não devia fazer. Quem sabe numa sonegação que não é tão legal. Se Deus é o meio para um fim, quando a coisa apertar, Ele é o primeiro que vai para o espaço. Jesus, Ele mesmo nos orientou e falou, cara, não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas que vocês estão vestindo. Não se preocupem com o dia de amanhã. O que Ele fala? Não se preocupa, pois o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Basta cada dia o seu próprio mal. Não vivam se preocupando com essas coisas, não vivam se estressando com essas coisas, como fazem os pagãos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria terminar contigo lendo mais uma vez Tiago, capítulo 1. Versículo 9, 10 e 11. O irmão pobre, ele deve ficar feliz quando ele melhorar um pouquinho a posição social dele. Isso é bom. O que Tiago está falando? Cara, Deus ele não te tira o prazer das coisas. Ele só quer que o teu prazer principal esteja nele. Mas quando você tiver uma coisa legal, cara, se alegre com isso. E você, meu irmão, quando você vê alguém prosperando, crescendo, se alegre com essa pessoa em nome de Jesus. Cara, não existe esse negócio de olho gordo, de sal grosso, mas existe um monte de crente chato pra caramba. Quando vê alguém, comprou uma TV, aí já fica olhando pro cara. Será que tá pagando as contas pra ter uma dessa na parede? Eu lá em casa não tenho. Ganho menos que eu. Ah, cara, vai tomar banho, que coisa chata. É chato isso. Na boa, isso é chato. É chato. Temos que ser mais maduros. Se ele não está pagando as contas para comprar TV, o problema é de quem? Mas existe um fato, a TV está na parede. E outro, você tem que se alegrar. Acabou. Cara, a gente tem que parar de julgar os outros e de ser chato. Ser crente chato, isso não existe. É chato, cara, é chato demais. Cara, trocou de carro. Não, para. Pede para dar uma volta, para dar uma banda. Se alegra. Se alegra, meu. Acho que a gente ia ser muito mais feliz. Ia ser muito mais gostoso viver. Sabe? Ele ia falar, cara, dá uma voltinha. Vai lá. Se diverte, brinca. Pô, legal. Tomando, pô, é massa, né? Show. A vida, legal. A bênção dele pode te abençoar também. Todo mundo pode se divertir, brincar. O cara tem um casal. Cara, vem aqui em casa. Cara, vamos se alegrar, porque a vida passa rápido. O irmão deve se alegrar. A gente deve se alegrar. Mas também no versículo 10, quando o rico passar por uma situação complicada e viver numa situação, talvez até mesmo de pobreza, ele deve ficar feliz. Porque ainda que na casca as coisas tenham mudado, dentro não mudou nada. Entende? Nós devemos ser, cara, inabaláveis, constantes, não movidos por dinheiro, mas movidos por fé. Porque assim como a riqueza passa, o carrão passa, a TV uma hora quebra, para de funcionar, cara, a pobreza também passa. Tudo passa, tudo passa, tudo passa. E ele mesmo fala, porque o rico passará como a flor do campo.
Ele fala, cara, um dia o teu dinheiro vai acabar. Talvez acabou um pouco antes demais na tua cabeça, mas vai acabar para todo mundo. O sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai, então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Sabe o que o texto está dizendo? Cara, quem sabe Deus te tirou algumas coisinhas, porque tu estava murchando demais em meio aos seus afazeres. Tu estava tão preocupado em fazer, para manter. E tem um segredinho: quanto mais tu tem que se estribuchar para manter o que tu tem. Gente, isso é complicado. Casa grande, vai se estressar para limpar. Carrão, PVA mais caro, bebe mais gasolina. É embaçado. Furou um pneu, foi uns pila a mais. Quanto mais aumenta o teu padrão de vida, maior é a tua dificuldade de manter as coisas. Isso cansa. Às vezes o que Deus está proporcionando às pessoas é um alívio e elas não estão entendendo. Deus está falando, cara, deixa eu aliviar um pouco as coisas para o teu lado. Para, descansa um pouquinho. Eu sou ciumento, eu te quero um pouco para mim também. Aí o cara não tinha tempo para Deus, para a família, para nada, agora tem. Que bênção! Não, mas ficou pobre, que bênção! Tem tempo? Antes não tinha tempo nem para peidar, desculpa. Falei o que veio na cabeça. Mas tem gente que vive assim, cara. Não tem tempo. Aí Deus dá uma apertadinha, perde um pouco as coisas e começa a ter tempo e acha que está ruim. Não está ruim, é bênção. Respira, descansa, aproveita a pobreza que é boa também. Tudo posso naquele que me fortalece, mas também sei viver contente em toda e qualquer. Tudo tem a sua beleza, até a riqueza e a pobreza. Nota essa que rimou. Tudo tem a sua beleza. Cara, e se tu não foi pobre, eu já fui. É uma beleza, é uma bênção. Não sou um pouco ainda falando. Essa aqui eu comprei no brechó. Se todo mundo eu falo, não sei os dias de lá. Sábado de manhã é top, chega as coisinhas boas lá. Cara, é bom naquele do câncer, não. Não tem muita coisa legal, não. Contei o segredo, agora já era. Cara, mas tudo tem a sua beleza. Ser rico é bom, mas ser pobre, cara, aí, misericórdia. É bom demais, cara, aquele churrasquinho de tijolo, sabe? Aquela churrasquinha de tijolo. Cara, a gente não deixa de ser feliz por causa de coisa assim. Misericórdia, quer passar longe disso. Para. Deixa Deus te curar. Mas riqueza é bom também, não vamos se enganar. Tudo tem o seu prazer, desde que o nosso coração esteja em Deus. Porque se estiver nas riquezas, a gente está ralado. Para concluir, eu queria ler com você só um pouquinho. Mateus capítulo 13. Versículo 18. O contexto aqui é a parábola do semeador que você conhece, Mateus capítulo 13, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus ele joga sementes boas sementes em terrenos diferentes e o resultado é diferente. A semente do reino está sendo jogada no coração de todo mundo que está aqui, mas o resultado é diferente. O reino pode crescer e florescer no teu coração, ou o reino pode se apagar no teu coração.
A semente é boa, o semeador é o mesmo, mas eu queria que você visse comigo uma semente em específico nessa noite. A semente do versículo 22. Diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, ele ouviu a palavra, mas a preocupação desta vida, estava preocupado demais. E o engano das riquezas, estava preocupado demais com dinheiro, queria ser rico, o foco era viver bem, o foco era estar bem, era se vestir bem, era ter um bom tênis, um bom carro, isso era o foco. Mas isso foi tanto foco que a sufocou. O reino foi sufocado, tornando-a infrutífera. Existem muitos cristãos hoje que são infrutíferos, irmãos. Existem cristãos pobres que são infrutíferos, ricos que são infrutíferos. Tu não precisa ser rico para ter o coração de um ganancioso. Tá? Mas tu pode ser rico e não ter um coração assim. O grande problema é o engano das riquezas. Cara, não importa a tua situação. Importa quem você ama. Se é a Deus ou é o dinheiro. Porque tudo passa. Pobreza passa, riqueza passa. Cada fase da vida tem a sua beleza. Cada fase da vida tem a sua riqueza. Nós devemos ser sábios. Não nos matar tentando ficar ricos. Porque isso de nada tem valor. Se Deus por algum motivo está nos agraciando com algo a mais, vamos nos alegrar, louvado seja Ele. Se estamos perdendo algumas coisas materiais, louvado seja Ele. Que valor isso tem? Isso é passageiro. Passa. E se isso tem um valor demais para o teu coração, você precisa de cura. Você precisa de cura. Se isso é importante demais para ti, você precisa de cura. Você precisa aprender a viver contente, feliz, em toda e qualquer situação. Porque o que importa não é o que nós temos, importa quem nós amamos. Se é Deus ou é o dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Isso não é uma resposta legal de se dar. Porque tudo não envolve dinheiro. Quem pensa assim são os pagãos. Tudo envolve dinheiro. Não, tudo envolve Deus. Deus supre. Deus cuida. Deus sustenta. Deus provê. Que possa ser nessa noite um tempo de cura para a tua vida com relação aos teus ganhos e aquilo que tu faz com o que tu recebe. Que você aprenda a adorar o Senhor com aquilo que você tem, da maneira que Ele tocar no teu coração. Quando você vê um necessitado, não finja que não é com você, porque é. Não perca oportunidades de ser bênção na vida das pessoas, de ser instrumento de Deus para aliviar o sofrimento de pessoas que têm menos do que nós. Amém?